Contona FM, 21 anos, mais que uma rádio, uma referência. Agora são 12 horas e 36 minutos, meio-dia e 36, e conforme anunciei anteriormente, né, nós vamos conversar agora com a contadora Vitória Vaniva. E a gente vai falar um pouco sobre, ou melhor, com os microempreendedores individuais, com algumas dicas, né, para essa categoria. Mas antes de mais nada, vamos ouvir o boa tarde. Bem-vinda, Vitória, aqui à nossa programação e aos estúdios da Contona FM. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Durvailton. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, eu quero te desejar um feliz aniversário. Obrigado. Que Deus te abençoe. Muitas bênçãos Amém. Em sua vida. Amém. Obrigado. E você, é MEI? Sou MEI. É Quer MEI? dizer, não sou mais. Eu Não, era mas- fechei a minha esposa MEI. Ela comete alguns erros? Será que ela está cometendo aqueles errozinhos básicos A do gente MEI? atrasa um pouquinho a contribuição às Ih. vezes. Não sei se está entre os erros, vamos ficar Tá. sabendo já já, né? Vamos ficar sabendo quais são esses Aham. erros. Pronto, perfeito. Vitória, para quem não é MEI, né, e que está acompanhando também a nossa programação, explica de uma forma rapidinha o que é o microempreendedor individual para essas pessoas saberem do que a gente está falando também. Ok. O MEI, eu diria que é o primeiro estágio da vida do empreendedor, quando ele quer se organizar e quer fazer as coisas conforme a lei. Então, esse é a primeira etapa, se formalizar como MEI. Ele vai ter o CNPJ e vai se formalizar para poder trabalhar de forma legalizada. Há aí também uma simplificação no pagamento dos tributos, essas coisas é unificado também, acaba que facilitando um pouco para quem é leigo, enfim, né, isso, o MEI. Sim, tanto no processo da abertura do CNPJ, quanto na unificação desses impostos, existe uma facilidade, inclusive existe o benefício de se pagar um valor reduzido dos impostos, desde que se respeitem algumas regras. Perfeito. Então, o microempreendedor individual, né, é uma proposta que traz, talvez para os informais conseguirem se formalizar, estar dentro da lei, uma série de vantagens. Mas há também algumas obrigações, não é isso? Quais são as obrigações dos MEIs para a gente entrar no assunto erros que os MEIs acabam cometendo? As obrigações, basicamente, são manter em dias a taxa de pagamento e fazer anualmente a declaração de MEI, que algumas pessoas confundem com o imposto de renda da pessoa física. Existe a declaração do CNPJ e existe a declaração da pessoa física, que aí é uma outra questão. Então, por exemplo, agora, quem foi MEI e é MEI, no ano de 2022, deve declarar até 31 de maio a declaração do MEI. Então, o MEI, ele se formaliza, mas ele precisa pagar um valor para estar formalizado. Sim, precisa pagar. Ele é com base num salário mínimo e é uma taxazinha de 5%. Para comércio, por exemplo, hoje, 2023, está R$ 67,00. Para aqueles prestadores de serviços, nós temos o valor de R$ 71,00. E para quem é comércio e serviço, a taxa de R$ 72,00, que sempre vence no dia 20 de cada mês. Se esse dia 20 ele for dia não útil, sábado, domingo ou feriado, ele posterga para o próximo dia útil. Deixa eu acrescentar uma informação, Vitória. Você me corrige se ela não for mais atual, mas eu me recordo que eu já trabalhei no setor de tributos da prefeitura, né? O MEI, que é prestador de serviço, ele também paga ali naquele imposto já agregado no valor mensal, o ISS, que quem não é formalizado, às vezes precisa de uma nota avulsa, acaba pagando uma certa porcentagem pelo serviço, e essa formalização pelo MEI, ela também já inclui o ISS para os prestadores de serviço, não é isso? Correto. Quem é MEI, tem seu CNPJ, prestador de serviço, não deve pagar o ISS de forma separada, já está incluso no DAS. Perfeito. Agora, a Vitória está aqui para falar sobre erros, né? Pode ser que os microempreendedores individuais estejam cometendo alguns erros, né? Do Vailton me soltou aqui que parece que são 5 principais, é isso mesmo? Eu elenquei 5 erros que eu acho mais comum e que a gente percebe no dia a dia, que se o MEI conseguir evitar, não vai ter dor de cabeça no futuro. Perfeito. Então vamos lá. Erro número 1, para a gente começar. O empreendedor, como a gente já conversou, ele tem de início uma jornada fácil, que é um caminho mais fácil para ele se formalizar.
No meio desse caminho existem alguns obstáculos, que é justamente isso que eu estou chamando de erro. Isso se dá muitas vezes porque o MEI, por iniciativa própria, conforme prevê a legislação, ele pode abrir o seu próprio CNPJ no portal do MEI. Mas muitas vezes ele não busca as informações completas para evitar essas pegadinhas durante a sua jornada como empreendedor. E o que acontece? Nós elencamos aqui 5 principais erros. O primeiro erro dele, recorrente, é que o MEI, quando ele é comércio, ele não se atenta que existe um limite também de compras. Esse limite de compra, ele está imposto na legislação federal, onde o MEI deve comprar até 80% do limite de R$81 mil, o que significa um valor de R$64.800. O MEI ele se apega ao limite de vendas de 81 mil e esquece das compras. Esse é um erro bem frequente, onde volta e meia alguns são desenquadrados pela Secretaria da Fazenda e devem pagar a diferença do imposto retroativo, a depender da situação. Limite de compras, você falou no limite de vendas, eu não sei se está nos erros da frente, mas fala um pouquinho sobre esse limite de vendas. Se estiver nos erros da frente, você me fala que a gente segura para falar. Ele vai e volta em alguns, porque o limite de venda é 81 mil no ano. Ele precisa, se ele por acaso abrir no decorrer do ano, esse limite ele é reduzido, ele é proporcional. Se ele tiver 10 meses, ele vai ser, por exemplo, 67.500. Então, além do limite de venda, que a gente chama de faturamento, que ele tem que estar atento, ele precisa também estar atento ao limite das compras. Sim. Na legislação, informa que o limite das compras é de 80% do valor da venda. Se eu tenho uma venda de 81, 80% é 64.800. Perfeito. Então, a gente pode voltar a falar de limite de venda já, mas o erro de número 1 é não observar o limite de compras nesse valor atual, né, que se coloca de 64.800, mais ou menos. Isso. Perfeito. Em relação às compras, ainda nós temos o seguinte: a Secretaria da Fazenda, ela cancela a inscrição estadual, porque quando você é comércio, você tem o CNPJ, que é emitido pela Receita Federal, e tem a inscrição estadual, que é emitido pela Secretaria da Fazenda, que permite que você comercialize as mercadorias, correto? Essa inscrição estadual, quando você ultrapassa 20% de 81 mil, aí já é um outro limite, 97.200 de compra, sua inscrição ela é cancelada e aí você fica sem conseguir fazer compra, sem conseguir adquirir mercadoria para revenda. Então você precisa sempre estar atento às suas compras. Sim. Dentro do universo de compras que nós verificamos como erro, também o MEI ele peca no sentido de esquecer da nota fiscal de aquisição da mercadoria. Nós sabemos que o MEI ele não está obrigado a vender com nota fiscal. A lei permite que ele seja isento da emissão da nota fiscal. Porém, toda mercadoria que ele adquire, ele precisa ter a nota fiscal de entrada dessa mercadoria. Então, por exemplo, por não haver uma grande preocupação com a nota de compra dessa mercadoria, acaba se esquecendo de pegar. E o que é que ocorre? Em um momento de fiscalização, como já aconteceu, a fiscalização chegar na loja e não ter nota fiscal de entrada correspondente e a empresa o MEI ser multado por conta dessa falta de nota fiscal de entrada da mercadoria. Então, isso é muito importante. Você é isento da emissão da nota de venda, mas toda a compra tem que ter sua nota fiscal correspondente. Tudo bem. Deixa eu só entender aqui para ver se eu não estou queimando seus cartuchos. A nota fiscal está dentro do erro número 1, limite de compras, ou é um novo erro? Eu considero que é um pacotezinho ali em relação às compras. Sim, né? Eu coloquei 5 erros, mas tem mais, tem menos, a gente vai batendo um papo aqui bem legal e o importante é passar a informação. Perfeito. Então vamos lá para o próximo ponto. O limite de compras precisa observar o valor das compras, a questão da nota fiscal de aquisição. Tá, erro número 2. O que você citaria como erro número 2 para os MEIs? Como nós aqui na nossa região temos muito mais MEI comércio do que prestador de serviço, nós elencamos como segundo erro
a falta de pagamento do imposto na entrada da mercadoria. Muitos MEIs, principalmente aqueles que abrem por conta própria, não sabem que existe o ICMS na entrada da mercadoria quando ela é adquirida de outro estado. Pensa que o único imposto existente é o DAS, aquele impostozinho fixo do dia 20. Não, se você adquire mercadorias para revenda em outros estados, e isso é bastante comum, porque nós temos bastante comércio na nossa cidade, você precisa pagar o imposto chamado ICMS, que se paga na entrada da mercadoria no estado da Bahia. Perfeito. Então precisa ficar mais uma vez atento às compras também. Nesse caso, se ela vem de um outro estado, o ICMS está incidindo nessa comercialização. Isso. Perfeito.